Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Leca, ele mesmo me falou que o tratamento da mãe dele antes de casar era um e depois que casou comigo era outro. Ela queria que ele não fizesse nada pra mim, que me tratasse como uma empregada, e ela queria que ele sempre me colocasse ela em primeiro lugar em tudo. Ela queria que ele me tratasse como se fosse uma merda, desculpa a expressão. Sabe? Ela não queria nem que ele fizesse as coisas pra minha filha. Bia, idade 26 anos, profissão estudante de relações públicas. Eu estava terminando a faculdade de Relações Públicas, eu sou filha única, os meus pais são aposentados, mas eles sempre trabalharam no governo, então eles ganham super bem. Eu tinha um conforto fora do normal, carro para eu usar e dirigir a hora que eu quisesse, tinha faxineira em casa, tudo que eu precisasse. A minha mãe sempre me deu tudo do bom e do melhor. Eu não posso reclamar. A minha vida basicamente era da faculdade pro estágio, do estágio para a faculdade. E o resto do tempo, assim, eu ficava mesmo no computador. Eu lembro que era carnaval e eu não gosto de carnaval, então eu meio que me tranquei no quarto e fiquei mesmo mais tempo no computador. Eu já participava de um site de conversas, né, bate-papo, que chama High Five. E eu conversava com um amigo português por lá, mas era só amigo mesmo. Até que um dia eu tava lá navegando, né? Na época mesmo do carnaval, que eu não tinha nada pra fazer. E tava lá navegando e de repente eu vi, né, um perfil de uma mulher com uma foto que ela tava com umas roupas assim medievais. Eu, curiosa, fui lá, cliquei. E nesse perfil tinha um outro perfil de um homem que ele tava com uma arma na cabeça. Eu olhei, falei, nossa, que estranho, vou clicar e vou entrar pra ver quem é. Tipo, tá parecendo terrorista. Aí cliquei, tava lá que ele morava na Síria. Eu falei, nossa, será que esse cara é terrorista? Aí cliquei no álbum, comecei a olhar o álbum e não tinha nada de terrorista. Tinha foto com a família, tinha muita foto com criança, mostrava que ele gostava bastante de criança. E era um cara normal. Eu fiquei olhando aquela foto do perfil e falei, nossa, mas por que isso? Não sei o que deu na minha cabeça, eu falei, eu quero conversar com ele, porque ele mora na Síria, não sei nem como é, tô curiosa e vou conversar e mandei mensagem. Mandei uma mensagem pra ele, na verdade, com o meu contato do Messenger, pra ele mandar uma mensagem pra mim. E ele mandou. Abi, idade 27 anos. A profissão não foi autorizada a falar para não causar mais complicações. Ele me deu oi, falando que realmente morava na Síria, trabalhava lá numa parte importante, da qual eu não posso falar, mas assim, ele não tinha um cargo importante, ele estava começando, então ele trabalhava num lugar que tinha um certo nome no país, mas que ele ainda estava iniciando, tipo, como estágio, como eu, né? Então não ganhava muito bem. Ele era muito educado, era um cavalheiro. E ele parecia, assim, muito com o que eu pensava de um príncipe. Que eu desejava, vou ser bem sincera aqui pra vocês, sim, eu queria um príncipe encantado na minha vida. Eu tinha todo um tratamento, um autocuidado, toda uma proteção da minha família. Eu me sentia, assim, totalmente acolhida. E eu queria que o meu companheiro também fosse um príncipe que me tratasse como minha mãe, como meu pai me tratavam. Eu tinha essa referência desde pequena, né? Sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de desafio muito grande na parte financeira. E para me acalmar, ele me explicou que a foto do perfil dele era a referência de um filme do Antônio Bandeiras. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem, que é uma foto que ele tava na mesma pose. Então, na verdade, ele gostava do filme, gostou da referência e fez igual, não tinha nada a ver com gostar de guerra ou alguma coisa assim. Pelo contrário, as nossas conversas sempre eram muito positivas. Ele era contra qualquer coisa que desagradasse a mulher. Enfim, era um cara normal, cavalheiro barra o príncipe que eu queria. Mas entendam, eu tinha 26 anos e ele 27. Eu não tinha experiência nenhuma com o relacionamento. Eu nunca tinha namorado. Eu era, assim, uma menina muito ingênua que tinha como referência a forma como a minha família me tratava. E pensava, assim, que a maioria das pessoas seriam
daquele jeito comigo. Eu não tinha uma visão de coisas ruins que poderiam acontecer, entende? Eu não sabia inglês, importante falar que eu não sabia inglês, e ele sabia inglês, eu também não sabia árabe, mas ele falava muito bem inglês, então eu sabia aquele inglês, assim, básico que a gente aprende na escola, né? Que não dá pra super conversar, e lógico, que como eu gostei dele, eu comecei a aprender inglês e eu fui aprendendo conversando com ele. E é assim que foi no tranco mesmo. Eu não conversava escondida. Minha mãe e meu pai também começaram a conversar com ele. A gente sempre estava na chamada de vídeo ou no bate-papo e a minha família perto. E eles entraram em contato com ele. Eles tiveram esse contato virtual, né? Digamos assim. E lá na Síria, ele não tinha internet em casa e nem computador. Então, toda vez que ele ia conversar comigo, ele ia para uma lan house. Minha mãe tinha programado uma viagem para Portugal depois de um tempo. E eu resolvi ir com ela. E chegando lá, óbvio, eu já estava muito envolvida. Até porque tinha todo esse envolvimento com a minha família também, né? Minha mãe falava do Abi como alguém conhecido. Em Portugal, eu comecei a atazanar minha mãe que eu queria ir pra Síria, que eu queria conhecer ele, que eu queria ir pra Síria, que eu não tinha dinheiro nenhum, então se eu fosse é porque ela ia pagar, né? Então pra ela ir comigo, porque eu queria muito, e atazanei, até que a minha mãe virou e falou, olha, eu não posso ir, né? Eu já tô esse tempo aqui em Portugal, eu tenho que cuidar do seu pai, eu tenho que voltar pra casa, mas você vai. Eu vou pagar a passagem pra você de ida e volta, e você vai conhecer o Abi. Gente, a minha mãe era tão ingênua quanto eu. Ela não pensou em nenhum tipo de perigo. E eu também não. E ela ainda completou que confiava no Abi, pelo que ela tinha conversado, pelo que ela tinha visto dele no vídeo, que ela confiava e eu podia ir lá conhecer ele. Meninas, isso foi há um tempo atrás e eu não quero usar isso de exemplo, porque assim, sinceramente, eu fui uma em 1 milhão que deu sorte, tá? Porque eu vou contar pra vocês verem como que tinha riscos e sinais de coisas que poderiam ter sido bem piores do que foi. Segundo risco. Cheguei lá no aeroporto, ele foi me buscar. E eu chegava num voo de madrugada. Quando eu cheguei lá, não tava só ele. Tava ele e um monte de amigo. E tudo homem. Só naquele momento eu me toquei, eu olhei e falei, gente, de madrugada, tô saindo do aeroporto de um país que eu não conheço, de madrugada, cheio de homem, que ele falou que era amigo dele, e eu fiquei, meu Deus, mas pode acontecer alguma coisa, né? Mas eu já estou aqui. Entrei no carro com ele, com todos esses amigos. E hoje eu dou risada. Ele tentou me abraçar, sabe? Abraçar normal. Aí eu afastei, eu tava assustada. Não sabia o que podia acontecer. E também tava tímida, né? Ele tentou me abraçar, eu dei uma afastada, tudo bem. Não aconteceu nada. Eles realmente me levaram até a casa dele com ele. Chegando lá, eu tava com um crucifixo. Ele olhou o crucifixo já na entrada e falou: você vai ter que tirar, porque assim, os meus pais são muçulmanos e eles não gostam disso, então tira. E aí eu tirei o crucifixo e a gente entrou. Eles não são originários daqui da Síria. Eles são caucasianos. Eu não sei se você conhece essa tribo, essa raça, mas eles são Circassian, na verdade, que é um pedaço lá da Rússia. E, assim, a família dele veio pra cá fugir da guerra, né? Fui bem recebida por toda a família. Foi, assim, surpreendente. Eles me trataram como princesa. Eu dormi no quarto da irmã dele, com uma das irmãs, que eram solteiras. Todo dia, eu, assim, experimentei toda a culinária da Síria. Porque, assim, todo dia era um prato diferente pra mim, sabe? Eles faziam questão de mostrar, de fazer. Eu cheguei até a falar pra minha mãe que, assim, o tratamento que eu tava tendo ali, eu tinha ganhado o segundo pai e mãe, né? E aí minha mãe até ficou meio assim, né, chateada com essa situação de eu falar que eu tinha outra família. A gente começou a namorar, eu gostei, ele gostou. E ele disse, vamos casar daqui a 10 dias. Aí eu disse, tá bom, eu vou falar pra minha mãe que a gente vai casar. Assim, detalhe, eu conversei com ele 1 ano.
praticamente de fevereiro, quase um ano, né? Não chegou nem a ser um ano, de fevereiro até novembro, que eu cheguei aqui em Damasco em novembro. Foram esses meses de conversa com ele pela internet. Então a gente casou depois de 10 dias que eu cheguei aqui. A minha mãe, quando eu falei que eu ia casar, ela ficou desesperada, porque assim, ela tinha comprado uma passagem de ida e volta, era só pra eu conhecer ele, mas também não tinha mais o que ela fazer, porque eu já tava lá e eu já tinha decidido que eu ia casar. A festa foi o quê? Foi na casa dele, né? Colocaram umas cadeiras, e aí tinha queijo, tinha chá, sorvete, pudim, se eu não me engano. Era tudo bem simples. Foi ele que comprou a comida, então ele não tinha dinheiro para comprar o vestido, foi sem vestido. Ele me deu uma aliança só. Eu não ganhei nada da família, eles não ajudaram em nada no casamento. Só depois eu fui perceber, né, que não era bem assim, né? O mínimo que tinha que ter era o vestido, né? Lá na Síria, as meninas têm que ter o vestido para casar. E as irmãs dele, depois que casaram, eu percebi e vi que aí realmente tinha alguma coisa estranha. Elas não aceitaram casar desse jeito. Elas queriam com todo o luxo, com todas as coisas que uma noiva merecia dentro da cultura lá na Síria. Não tinha nenhum documento para casar, então esse casamento foi todo o casamento religioso. O casamento civil foi feito só muito tempo depois. Então, em 2008, eu casei no religioso e só em 2016 eu casei no civil, porque eu tive que pegar documento no Brasil, resolver coisa lá para casar. Depois do casamento, a minha sogra começou a mudar aos poucos. Ela me tratava super bem, me abraçava, sabe? Era como se eu fosse uma filha mesmo, eu me senti nesse lugar. Isso começou a ficar estranho depois que eu casei. E não era só ela, porque ela influenciava as filhas dela a me tratarem da mesma forma que ela tratava. Primeiro começou um rebuliço na família de falarem que o meu marido poderia ter casado com uma mulher mais nova. Eu era um ano mais nova e eles estavam falando que ele podia ter casado com uma mulher mais nova ainda, sendo que na Síria todo mundo casa com a idade assim perto. Eu vi vários casais, não tinha problema nenhum. Até na família dele depois aconteceu isso e ninguém falou nada. Parece que falaram porque eu era estrangeira, não sei muito bem. E aí a minha sogra, ela começou a mostrar que ela tinha uma posse, uma obsessão e um ciúmes doentio pelo filho. Ela começou a exigir que qualquer coisa que eu e o meu marido fizesse, ela estivesse junto. E quando eu digo qualquer coisa, eu estou falando até em respirar. Todos os lugares que a gente ia, ou qualquer coisa que a gente tinha que fazer, ela tinha que estar junto. E se ela não pudesse estar junto, ela mandava uma das filhas. Então, eu e o meu marido não tínhamos mais nenhum tipo de privacidade, a não ser na hora de dormir. Depois de 2 meses, eu já engravidei. E a notícia não foi recebida de forma feliz pela minha sogra. Ela começou a questionar por que eu tinha engravidado tão rápido. O que tinha por trás disso? E cada vez mais a querer cortar o meu contato com o meu marido. Parece que ela ficou com mais ciúmes ainda da questão dela não ter o filho dela do lado dela para fazer tudo o que ela queria quando eu engravidei. Ela começou a me colocar para fazer tudo na casa, todo tipo de limpeza. E eram muitas pessoas morando naquela casa, né? E eu tinha falado pra ele que eu ia me converter, né, pra casar com ele. E na época, assim, eu só falei que ia me converter porque eu tava apaixonada mesmo por ele, né. E eram muitos irmãos. Ele tem mais 7 irmãos. E na época só tinha uma irmã casada, que é a mais velha, que ela tem minha idade, e tinha um irmão dele mais velho que ele, que também é casado e que morava embaixo. Além de todos os filhos, embaixo tinha um que estava morando com a esposa, que tinha 2 crianças. Toda a parte de limpeza ela jogou na minha mão. Lavar louça, praticamente eu lavava assim o dia inteiro, porque era muita gente e eles não paravam de servir coisa, de tomar chá.
Então, assim, a louça, ela nunca diminuía. E ela tinha as filhas dela pra fazer isso. As meninas me ajudavam em algumas coisas, mas assim, quanto mais eu cuidava da limpeza da casa, mais ela queria que eu fizesse. Nunca tava bom e nunca tinha terminado. Sempre tinha mais e mais e mais e mais coisas pra fazer. A única coisa que ela fazia era comida. Só isso. Não bastando isso, ela começou a gritar comigo em qualquer coisa que eu tentasse fazer. E ela falava em árabe, eu não entendia árabe. E era uma gritaria, uma coisa agressiva, que me confrontava e que eu não entendia. Eu só entendia quando o meu marido estava perto, mas ele também não me explicava e silenciava em respeito da mãe dele, porque lá tinha muito essa coisa de respeitar os pais, independente do que acontecesse. E eu fui ficando deprimida por causa disso, com medo. Então, cada vez mais eu silenciava e guardava pra mim porque eu não queria ela gritando, mas ela sempre gritava e me confrontava em tudo que eu fizesse. Por causa disso, eu comecei a me trancar dentro do meu quarto, ficar lá trancada, porque eu ficava praticamente esperando o meu marido chegar do trabalho o dia todo. Então, eu ficava lá trancada e eu tinha medo de fazer alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eu tinha medo de sair pra comer. Eu comecei a passar fome, porque eu tinha medo de pedir, de fazer, de qualquer coisa que eu tivesse que ter contato com ela. Minha sogra e as filhas dela não falavam comigo. Eu não tinha nenhuma rede de apoio. E o meu marido estava trabalhando muito, porque ele estava tentando juntar dinheiro, ainda estava no início de um trabalho que não ganhava muito bem, para a gente conseguir sair da casa. Quando ele estava, eu tinha um respiro. Eu ficava fazendo chá e café pra ver se eu conseguia agradar eles, sabe? Eu me sentia muito reprimida e tentava ficar fazendo as coisas pra agradar eles. Então o meu dia passava desse jeito. E era assim, eles tomavam o café da manhã lá para as 2 horas da tarde, eles acordavam muito tarde. Ou seja, de manhã eu passava fome a manhã inteira. E aí eles iam almoçar 8 horas da noite. E eu comecei a estranhar muito, porque eu acordava cedo e na minha casa, em todos os intervalos, eu tinha bolo, eu tinha fruta, eu tinha o que eu quisesse pra comer. E a parte da manhã não comer nada e ainda grávida, com desejo de comer coisa, foi ficando assim uma situação insustentável pra mim. Fora que quando tinha frango, que era uma vez ou outra, ela contava e cortava os pedaços, né? Era tudo contadinho. A maioria das vezes eles só comiam arroz e ervilha, que é um prato típico de lá, porque era também a única coisa que eles tinham. Eram muitas pessoas dentro da casa. Então, de filha única que tinha tudo, eu passei a ter que me adaptar a essa situação. E eu não conseguia. Eu comecei a chorar, eu ficava muito mal, muito deprimida, eu chorava. E ninguém me dava assim um colo, sabe? Quando meu marido tava, tudo bem, ele me dava, mas isso era assim, pouco tempo. E quando eu chorava que eu tava com ele, ela mandava ele falar pra mim pra eu ficar quieta, pra eu não chorar. Pra eu ficar quieta, pra eu silenciar, porque isso fazia mal, porque ela não queria saber disso. Ela vivia, né, com uma cara feia, fechada. Ela não gostava de nada que vinha de mim. Eu não aguentava mais, porque o meu marido silenciava, ele não ficava do meu lado. E teve um dia, Leca, que eu fui no cinema com ele e ele disse: Eu não quero que ninguém vá comigo. Eu vou sozinho com minha esposa. E a gente foi, né? Foi tão bom esse dia. Quando eu voltei, eu já tinha comido com ele. Eu não quis comer. E eles perguntaram, né? Vocês querem comer? Eu disse: Não, não quero. Não tô com fome, obrigada. Como eu tava grávida, depois de acho que de umas 2 horas, eu fui fazer uma comidinha assim, coisas. E levei pro quarto a bandeja pra comer com ele. Menina, quando eu tô no quarto, essa mulher abre a porta do quarto. Ela gritou, ela abriu a porta do quarto e gritou, gritou, e eu não entendia. E ela gritava, gritava. E eu dizia: Meu Deus, o que tá acontecendo? E ele não falava nada. No outro dia, eu acordei e ela começou a gritar de novo, gritar, 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 e eu não entendia por quê. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais e comecei a falar em inglês, sabe? E ela começou a falar
gritar, e o pai dele também ficou com raiva porque assim, comecei a desabafar, né? Não aguentei, eu briguei com ele e falei tudo pra minha mãe. A minha mãe desesperada falou, não, amanhã eu tô comprando a sua passagem. E assim ela fez. Eu achei que ela não ia fazer, meu marido também não. Mas ela comprou a passagem pro outro dia. Meu marido no trabalho me mandou mensagem falando, olha, sua mãe comprou passagem pra você voltar. A minha cabeça começou a ficar muito confusa, porque imagina, você vai pra um lugar pra casar, você casa, e aí você engravida e, tipo, voltar pra um outro país super distante, que era o Brasil. E eu não tinha outra saída, e eu falei, nossa, ele vai me abandonar, ele vai sumir, eu tô voltando grávida, né, que vergonha. Começou a passar várias coisas na minha cabeça. E ele me levou, né, até o aeroporto, tudo, foi horrível. Chorei muito, e ele falou, calma, eu vou conseguir juntar dinheiro, eu vou te pegar de volta e você volta pra uma casa separada, só a gente, vai ficar tudo bem. E eu não acreditando em nada, voltei num avião chorando, passando mal. E passando mal que eu tava, eu encontrei os meus pais, que foram anjos na minha vida, me acolheram, não me julgaram, cuidaram de mim. E eles deixaram claro, olha, você não precisa voltar pra Síria, você tem tudo aqui, a gente vai cuidar de você, você tem a neném aqui. Eu continuei conversando com ele, né, o meu marido. E eu fiquei 4 meses sendo bem cuidada no Brasil. Até que o meu marido me informou que ele tinha feito um empréstimo e ele falou que eu poderia voltar porque ele ia conseguir comprar a nossa casa com esse dinheiro. Então eu ia morar separado da minha sogra, não ia ter problema nenhum, ele ia cuidar de mim e eu ia poder ter a nossa bebê perto dele. Eu amava muito ele. E eu não consegui falar não. E aí veio o desespero da minha família de pensar que eu ia voltar para aquele lugar, na situação toda que eu já tinha contado para eles, e de 7 meses. E aí eu expliquei para minha mãe, eu falei, mãe, calma, ele pegou um dinheiro, a gente vai ter a nossa casa, não vai ser como era antes. Metade ele vai comprar a minha passagem, metade ele vai usar para casa. Ele realmente foi um excelente marido, eu não tive nenhum problema com ele. Sentia que ele era silenciado pela mãe e pelas irmãs, que ele era meio que controlado, sabe? Isso foi mudando aos poucos, mas no começo ele era totalmente, até respeitava muito, assim, independente se elas estivessem erradas ou não. E eu não contei pra vocês, mas ele foi o meu primeiro homem e eu fui a primeira mulher dele. Minha mãe e meu pai, com o coração na mão, me levaram até o aeroporto. Ele comprou as passagens pra mim, o meu marido comprou. E eu voltei pra Síria. E chegando na Síria, veio a primeira surpresa. Ele pegou uma parte do dinheiro pra comprar as passagens pra mim. E a outra parte, que era da casa, ele pediu pra mãe dele guardar, porque ele ia pegar esse dinheiro pra alugar a nossa casa, pra fazer a nossa casa. Eu não sabia muito bem, enfim, o importante é que a gente ia ter uma casa. Só que, chegando lá, a mãe dele tinha gastado o dinheiro que ele deu. Ela gastou. E falou que depois ela devolvia, não tinha problema, que ela tinha precisado usar para uma emergência. E desse jeito eu não tive saída, a não ser voltar a morar na casa dela, até que o meu marido conseguisse o dinheiro pra gente dar o início do sonho de ter a nossa casa de novo. Para isso, com as contas e com todas as organizações que a gente fez, ele ia precisar de mais 4 meses. E eu comecei a viver de novo esses 4 meses lá na casa dela, fazendo todos os serviços possíveis de barrigão. E nos primeiros dias ela me tratou normal, mas isso foi mudando com o tempo. O parto da minha primeira bebê foi cesárea. O meu marido me ajudou, me acompanhou em tudo nesse momento. E quando eu voltei para casa, né, da minha sogra, que eu fiquei de resguardo, o que aconteceu foi que no primeiro dia de resguardo, ela fez a minha comida. Meu marido estava o dia inteiro trabalhando. Só que ela só fez isso no primeiro dia. Os outros dias, ela não fez mais comida para mim.
Eu tava sentindo muita dor, eu não tinha força, eu tava de resguardo. E se eu quisesse comer, eu tinha que levantar e fazer a minha comida. Eu comecei a passar fome em silêncio de novo. Quando meu marido tinha folga, ele fazia comida pra mim. Mas eram poucos dias. E pra piorar a situação, depois de 10 dias de resguardo, ela pegou um balde cheio de roupa, tanto dela como da família dela. Deu pra mim e falou: estende essas roupas. E eu fui estender, com dor, com tudo. Eu fui deitar para descansar. E quando eu acordei, a minha barriga, a minha camiseta, a minha roupa, estava cheia de sangue. Eu, desesperada, comecei a mostrar para ela e ela ficou branca. Mandou mensagem pro meu marido falando que tinha acontecido alguma coisa de errado comigo. E que não tinha nada a ver com ela, que ela não tinha feito nada. E aí meu marido me levou pro hospital, os meus pontos estavam abertos e tinha um cheiro muito ruim. Eu sofri muito, foi horrível. Eu não consigo nem falar e nem lembrar dessa parte. E quando ele me perguntou o que aconteceu, eu contei pra ele. E ela falando que não tinha feito nada, que não tinha nada a ver com ela. E aí nesse dia, ele brigou feio com ela. Foi o primeiro dia que eu vi o meu marido confrontando a mãe. Graças a Deus a gente conseguiu mudar de apartamento, a gente conseguiu mudar pra nossa casa, né? Depois de 2 meses. Mas aí veio a guerra. Começou a guerra e eu tive que viajar no ano de 2013 com a minha filha, porque ficou insustentável a situação aqui. Eu fiquei com muito medo, eu ouvia muito barulho de tanques, sabe, de tiros, helicópteros, aviões. Eu falei pra ele, eu não aguento mais ficar aqui. E ele disse, eu vou ficar porque eu tenho que ficar por causa do meu trabalho. Aí eu falei, então eu vou pra casa dos meus pais, ficar com a minha filha lá, e quando tiver uma situação melhor eu volto pra cá, pra Síria. Eu passei o ano de 2013 todo no Brasil e voltei no final de 2013 pra cá. E ela encheu a cabeça do meu sogro, falando que eu era interesseira e que por isso que eu não queria morar na Síria. Coisas absurdas, sabe? E eu fui embora, eu fui pro Brasil em 2013 e no fim de 2013 eu voltei de novo pra Síria. Eu achei que na minha casa eu ia ter o meu conforto, ia ser tudo leve, eu ia estar distante, mas não, porque aí o ataque começou em cima da minha filha. Tanto ela como as filhas dela queriam que o meu marido dirigisse o tempo inteiro para elas, estivesse lá para ajudar elas e fazer tudo o que elas quisessem. E ele não tinha, ele tinha uma família, ele tinha a filha dele, ele tinha que cuidar de mim. E aí elas começaram a descontar de raiva, porque não tinha mais ele de prontidão para fazer tudo o que elas queriam. Elas começaram a descontar na minha filha. De sexta-feira eu tinha que ir para casa dela por causa do meu marido. Ele ia lá para almoçar, para visitar, porque era feriado e eu engolia e tinha que ir às vezes. E em uma dessa sexta-feira, a minha filha pediu um pompom para tia dela, pompom de colocar no cabelo. E a minha sogra foi muito ríspida, falou que não era para ela pegar o pompom de ninguém, que era para ela ter os próprios pompons dela. Uma grosseria, assim, que a minha filha ficou magoada. Minha filha já tinha uns 10 anos, mais ou menos, né? E aí o meu marido foi lá e comprou uma sacola de pompons e deu pra minha filha. E elas não gostaram da ação dele, porque de acordo com elas, ele tinha que ficar do lado delas. A partir daí, sabe, as tias falavam que não queria a menina perto, que não era pra entrar no quarto delas. Mandava mesmo, sabe? Te falava, sai de perto, vai pra lá, assim, sabe? Como se fosse um bicho. E a minha sogra fez o pior. E teve um dia que eu não tinha ido pra lá, e era uma festa que era o Eid, não sei se você conhece também, que eles fazem essa festa depois do Ramadã. E ela foi pra casa da avó, e ela discutiu e disse, essa sua filha é uma falsa, isso falando de uma menina com 10 anos de idade. Essa sua filha é uma falsa, essas lágrimas dela, porque minha filha começou a chorar, essas lágrimas dela de crocodilo, essa cachorra, que com o passar do tempo eu comecei a responder a ela, porque no começo eu ficava calada e ela fazia o que queria comigo. Eu engravidei do segundo filho.
E dessa vez, por ser um menino, ela ficou mais felizinha, sabe? Só que os ataques continuaram. Teve uma vez que ela mandou um vídeo pra mim. É um vídeo pra pegar, pra dar susto nas pessoas, sabe? Que quando você clica, aparece, nesse caso era um bicho, e aí o som bem alto que te assusta. Ela começou a mandar isso pra mim. E quando meu marido questionou, ela disse que não, ela mandava pra todo mundo, que isso não tinha problema nenhum, não ia dar nenhum problema, imagina. Uma grávida, né, levar um susto de supetão, qual é o objetivo da sogra mandar um negócio desse? Pra variar, né, minha pressão caiu, eu comecei a passar mal e eu comecei a correr risco de perder o bebê. O meu marido me levou pro hospital. Foi, assim, um momento muito perturbador. E pra ela não estava acontecendo nada. Ela não questionou, não foi me visitar, não perguntou o que aconteceu. Ela mandava mensagem pro meu marido para conversar com ele, mas é como se eu não existisse mais. Então, ela pegava todo o dinheiro, porque ela nunca ajudou meu marido financeiramente em nada, pelo contrário, né? Ela ainda pegava dinheiro dele e ela comprava pulseiras grossas, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas na Síria eles gostam muito de ouro. Então ela comprava umas pulseiras bem grossas, assim, comprou umas 5 pulseiras bem grossas, anéis, brincos, tudo de ouro, tudo, muito ouro, muito ouro. E aí ela colocava e ficava desfilando, esfregando na minha cara, como se ela ter todo aquele poder e todo aquele ouro fosse me humilhar. Como se fosse um momento de humilhação pra mim, por eu não ter nada, por eu não ter ganhado nada. A única vez que meu marido pegou um pouco de dinheiro emprestado com ela fez devolver com o dinheiro da minha mãe, que a minha mãe tinha me dado um dinheiro para caso eu precisasse, e ela simplesmente pegou, né, pra bater aí essa dívida do meu marido, coisa que também é uma vergonha na Síria. Jamais uma sogra, né, uma família faz isso com a nora. Meu filho nasceu lá para depois de 2018, meu marido começou a crescer muito no trabalho dele. E ele começou a avançar em cargos e ganhar mais dinheiro. E aí a gente começou a ter uma vida confortável na Síria que poucas pessoas têm. Porque o meu marido, ele recebe em dólar. Então, por isso que é possível essa vida confortável que hoje a gente tem lá. Porque não dá para viver na Síria. Os produtos, eles são todos limitados, né? Eles são importados. A inflação é muito alta. Por causa das sanções de impostos do governo, né? O custo de vida é muito alto. O salário mínimo na Síria é de 50 dólares, que hoje é igual a 240 reais, mais ou menos. Fora isso, a gente colocou um sistema solar para ter energia, para ter luz, porque a luz, ela fica lá no máximo 4 horas, né? A luz apaga sempre. Os produtos são sempre o triplo do preço. Então, assim, eu dei uma sorte nessa parte gigante, porque a maioria dos homens aqui não conseguem ter uma vida normal, tá? Não dá para ter conforto. E na guerra, todos os filhos que ela bajulava e tava lá e tal, todos eles, cada um foi para um país diferente. O meu sogro morreu e ela acabou indo para a Turquia. Só que o dinheiro dela não durou muito, porque eles gastam bastante. E hoje, aquele filho que ela não ajudou em nada financeiramente e ainda maltratou a esposa, que é o meu marido, hoje é ele que manda dinheiro para ela viver bem na Turquia. Não bastando isso, com o crescimento do meu marido, a gente consegue agora sair para um país melhor, né? A gente vai para um país de mais qualidade. E ela tá querendo vir atrás. Eu já fui toda doce, conversei com meu marido de que isso não é uma boa ideia. E eu tô aqui rezando para que isso não aconteça. Porque hoje eu tenho paz. Eu tenho uma filha de 14 e um filho de 5. A minha pequena não usa hijab, eu também não uso hijab. Não que isso, né, seja algo ruim, mas assim, a gente pode ter a escolha. Então, eu espero que agora, né, com esse novo passo que a gente tá dando de ir para um outro país,
ela não acompanha a gente. Pena não poder mostrar ela aqui pra vocês, mas eu conheci a filhinha também. A filhinha, gente, é um encanto. Ela fala árabe, inglês e português. Com tudo isso que essa mãe passou, essa mãe ainda ensinou os 3 idiomas pra criança. É uma menina estudiosa que sonha em ser dentista. Pra quem não sabe, os estudos lá na Síria, eles são bem difíceis, bem rígidos. O que leva uma mãe a ter tanta posse num filho a ponto de querer destruir a vida dele para que ele só cuide da vida dela? O que leva uma mulher que já teve filho a ver outra mãe sofrendo e não fazer nada? Na verdade, de piorar toda a situação. A ponto de deixar essa mulher sangrando. Quando a gente é novinha, né, que quase não sai de casa, não tem a experiência de um relacionamento, a gente pode fazer escolhas bem ruins e a gente não tem experiência de saber o que vai dar aquilo, o que pode dar, a gente não pensa no errado, a gente é muito empática, tem o coração aberto. Então, até onde, né, um primeiro relacionamento, um primeiro casamento e tudo feito assim de cara, até onde isso pode levar a gente a situações muito ruins? O quanto é importante, né, a gente como amiga, prima, mãe, conversar, né, trocar as nossas experiências com essas meninas que estão crescendo para que elas entendam o que pode acontecer ou não na vida em uma relação, né? Ainda mais com pessoas que a gente não conhece. Com as que a gente conhece também a gente sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas os sinais, né? Como a gente pode se preparar para isso? Bom, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.